Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso, que trata aqui sempre de assuntos do seu interesse. A Justiça Brasileira está mobilizada para a Semana de Conciliação, que será realizada agora, entre 29 de novembro e 3 de dezembro. Para saber como a Justiça do Trabalho em Mato Grosso participará desse esforço, a gente conversa agora com o juiz João Humberto Cesário, que é coordenador do Núcleo de Conciliação do TRT Mato Grossense. Doutor João Humberto, obrigada pela sua presença aqui. A programação da Justiça do Trabalho, doutor, vai ser nesta Semana de Conciliação, nesse período de 29 a 3? Exatamente, de 29 a 3 de dezembro agora nós estaremos fazendo um esforço maior, ainda maior, na perspectiva de trabalhar com as conciliações do nosso estado todo, em especial aqui na capital. Vale dizer que a Justiça do Trabalho, de todos os ramos do Poder Judiciário, é aquela que indiscutivelmente tem maior contato com a noção de conciliação, até porque nós trabalhamos nessa perspectiva desde a década de 40. Então, a conciliação para a Justiça do Trabalho é algo comum, natural e que faz parte do nosso dia a dia. O que você está falando é que esse contato maior é porque há uma previsão legal. Sim, a legislação trabalhista prevê, desde sempre, a possibilidade de conciliação no processo do trabalho. Por isso, o Juiz do Trabalho criou já uma cultura da conciliação e trabalha com bastante esforços para essa possibilidade. Então, isso é algo comum para nós, mas ainda assim nós faremos agora, nessa semana, um esforço redobrado para buscar conciliar os conflitos trabalhistas existentes no nosso estado. Essa Semana de Conciliação, doutor, vai ter programação específica aqui em Cuiabá e nas varas do interior? Sim, na verdade, nas varas do interior, inclusive, já está acontecendo. Nós tivemos agora audiências já realizadas em Tangará da Serra, Sinop, Sorriso, Jaciara, Mirassol, Rondonópolis. Por exemplo, em Rondonópolis foram realizadas audiências esta semana, mais especificamente ontem, salvo melhor juízo, e houve um índice extraordinário de conciliações. Estivemos conversando com o juiz Nilton Rangel e com a juíza Ademir, que coordenaram os trabalhos, e tivemos a informação que os índices de conciliação chegaram a simplesmente 100%. Lá em Rondonópolis. Em Rondonópolis, exatamente. E essa Semana de Conciliação aqui em Cuiabá vai ter uma estrutura específica? Sim, nós teremos uma estrutura específica. Nós trabalharemos realizando audiências com 4 salas, vamos dizer assim, montadas no saguão do prédio da Corte, onde serão realizadas especificamente as audiências conciliatórias previstas para esse período. No entanto, é importante ressaltar que as audiências que já comumente ocorrem no núcleo de conciliações continuarão também ocorrendo nesse período, e as audiências que estão designadas para o núcleo serão realizadas no prédio judicial, na torre judicial, no 6º andar. E as outras audiências que vão somar a essas pautas já previstas do núcleo, as audiências ocorrerão no prédio da Corte. No prédio da Corte, quantas audiências, doutor? Nós estamos prevendo aproximadamente 200 audiências para ocorrer aqui no prédio da Corte, mais 140 audiências no núcleo de conciliações. Portanto, nós deveremos ter aí por volta de 340 audiências, na qual nós estaremos buscando a solução conciliada. Esses 200 processos, essas audiências aqui que vão ocorrer nessa estrutura específica durante a semana, elas já estão marcadas? Sim, estão designadas, são audiências iniciais. Então, até é importante que as pessoas venham, né, com o espírito aberto à conciliação, até porque nós teremos verdadeiramente o primeiro contato entre as partes nestas audiências. É importante que também o jurisdicionado venha com o espírito aberto para a conciliação e compreendendo que a conciliação é a melhor maneira de distribuir justiça. Eu sempre digo que a solução conciliada é uma solução muito justa, porque as partes ajudam o magistrado, as partes dos advogados ajudam o juiz a efetivamente a construí-la. E a parte, melhor do que ninguém, sabe o que ocorreu na relação entre elas, né? Tanto o autor como o réu sabem exatamente o que aconteceu, melhor do que ninguém, e eles têm a exata noção até onde eles podem transigir. Então, essa decisão conciliada, eu chamo assim, ela é uma decisão que tende a ser muito mais equilibrada e muito mais justa. Porque, infelizmente, nas sentenças, nem sempre nós alcançamos a verdade real. E a decisão de sentença, embora ela seja imprescindível, ela, por vezes, não distribui a justiça tão equitativamente como é feito na conciliação. Doutor, mas quem chega a ajuizar uma ação, quem se propõe
a entrar, procurar um advogado, entrar com ação, ele já não vem assim para a briga? Não necessariamente. Aí que está. Nós temos a cultura da conciliação na Justiça do Trabalho. Então temos os juízes experimentados que sabem conduzir a audiência. E às vezes, várias vezes nós notamos que às vezes questões que poderiam ter sido resolvidas não foram resolvidas justamente porque não houve um processo de intermediação. Então esse processo de intermediação ocorre durante a audiência, ele é feito pelo juiz, também pelos advogados, e às vezes nós, dialogando, conseguimos perceber que várias coisas que ocorreram não passaram de mal entendidos e que podem ser solucionadas ali naquele momento. Então, a depender da forma como é conduzida a audiência, ainda que as partes, a princípio, venham imbuídas desse espírito bélico, vamos chamar assim, elas conseguem perceber que a conciliação vai ser o melhor resultado para a demanda. Até porque o autor resolverá a matéria de modo mais rápido do que numa tramitação regular de um processo, e a empresa também ela pode parcelar o pagamento, pode ser isentada de custas, até de outros tributos que são pertinentes às decisões trabalhistas. Então, a conciliação acaba sendo vantajosa para ambos os lados. Doutor, o senhor já disse que o Judiciário Trabalhista já tem essa tradição Sim. da conciliação. E, mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça tem estimulado essas semanas de conciliação. Essa cultura de conciliação, ela já está presente, o senhor que participa de audiências, que recebe advogados, partes, as pessoas já estão mais sensíveis ou sensibilizadas para isso? Sim, algumas sim, outras nem tanto. Às vezes a gente percebe, por exemplo, o profissional em início de carreira, às vezes tem uma dificuldade maior em trabalhar na perspectiva da conciliação. Às vezes o advogado sai da faculdade pensando de maneira muito legalista e não consegue perceber as vantagens de uma solução avançada. Mas a gente tem procurado mudar isso também. Um dos esforços que nós temos feito aqui na Justiça do Trabalho é justamente isso. Nós temos feito palestras para os estudantes de Direito, justamente para que desde a faculdade eles comecem a enxergar o quão eficiente pode ser a conciliação para o resultado do processo. Doutor João Berto, e os esforços da Justiça do Trabalho mato-grossense incluem a implantação de um núcleo de conciliação do qual o senhor é coordenador. Sim. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conhecer mais esse núcleo de conciliação. Não sai daí, que a gente tem um vídeo especial explicando como é que funciona essa nova estrutura. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.